Olá, eu sou Bruno Borges, advogado da Locatelli, e esse é o nosso podcast Tributário em Pauta. Mais uma vez, agradecendo a cada um de vocês aí que está presente, né, nos prestigiando, principalmente em temas tão relevantes que nós temos abordado aí ao longo do nosso podcast e videocast. Esse formato que permite uma maior interação entre a gente aqui com o público. E também queria refletir aqui algumas questões importantes do tema de hoje, porque nós estamos aí vivenciando, né, campanhas de Setembro Amarelo, mas isso não pode ficar só num discurso ou só numa campanha, mas na efetividade do dia a dia, para transformar a realidade das pessoas que estão dentro de cada uma das corporações, refletirem também sobre seus anseios, suas perspectivas, seus projetos de vida. E é por isso que o episódio de hoje é de extrema relevância, não só para o momento presente, mas para o futuro, para que a gente possa repensar e ter ações efetivas, concretas, que promovam transformações em cada um de nós e repercutam isso de forma positiva, nas empresas, nas corporações. E é por isso que a gente está aqui hoje para falar sobre o tema de segurança tributária, os desafios pessoais e profissionais. E quando a gente pensa no cenário tributário, né, nós estamos vivenciando aí um momento peculiar com a reforma tributária, principalmente aí com os dilemas que nós teremos que enfrentar na transição para o novo sistema. Então, serão anos que a gente vai ter que conviver com dois sistemas operantes, com dificuldades do sistema atual, com o novo sistema. E é claro que isso vai sobrecarregar pessoas que já estão vivendo o dia a dia no tributário, que é um dia a dia complexo, que é um dia a dia de metas, de prazos, de novidades, de adequações, de cobranças. E tudo isso repercute também nas nossas vidas pessoais, dentro dos nossos anseios, dos nossos projetos, das nossas buscas. E como conciliar tudo isso, equilibrar tantos pratos, né? É o grande desafio que a gente tem, cada um de nós tem na sua vida. E para isso a gente trouxe esse episódio especial, aproveitando aí toda a bagagem aqui do nosso convidado, toda a expertise e também, né, das suas vivências, das suas experiências, para partilhar conosco e nos trazer aí maiores esclarecimentos sobre a importância da saúde mental, no ambiente tributário e de como que a gente pode aplicá-la efetivamente e transformar essa bandeira do Setembro Amarelo numa vivência diária de mudanças de costumes, de modos de ação e de percepção, né, das empresas e da nossa vida. E é por isso que o nosso desafio aqui hoje é tratar também dos transtornos de ansiedade, dos índices aí que a gente tem no nosso país, infelizmente, índices alarmantes de transtorno, de necessidades de equilíbrio mental, de inteligência emocional, né, para que a gente possa se fortalecer. E é com muita alegria que a gente recebe aqui hoje no nosso estúdio, nosso convidado especial, Daniel Mascarenhas, que dispensa aí grandes comentários, porque já é uma pessoa que nos bastidores aqui já demonstrou a sua humildade, a sua garra, a sua força, a sua energia, mas que é um profissional que está aí há mais de 19 anos, né, trabalhando, liderando equipes tributárias de grandes empresas como Bung, CEMOC, DASA, Ale Combustíveis. E além disso, além da sua expertise no setor tributário, ele é consultor em saúde mental e também autor deste livro aqui, que já fui presenteado e que fico muito grato aí com a possibilidade dessa leitura muito edificante, que percebi que é um romance com muitas questões que envolvem a resiliência, envolvem a nossa necessidade de recomeços na nossa vida. Então, pirei até a página 2, ele vai compartilhar aqui lições práticas sobre equilíbrio, sobre resiliência, sobre a vida, sobre os desafios que cada um de nós tem que superar. Então, é com muita alegria que a gente recebe aqui Daniel Mascarenhas, muito bem-vindo, muito obrigado por ter aceitado esse convite. Obrigado, Bruno. Obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui com você, poder ter esse bate-papo aqui de 50 minutos, uma hora. Fico feliz demais pela Locatelli, de certa forma, reconhecer a importância do tema, entender que nós não podemos mais negligenciar esse tema em nossas corporações. A hora é agora, é chegada a hora, nós precisamos debater, precisamos discutir, precisamos encontrar alternativas para criar um ambiente corporativo mais saudável, onde as pessoas tenham segurança emocional,
onde elas trabalham, no ambiente corporativo e tudo mais. Então, uma alegria poder estar aqui, é um prazer enorme. Você é uma pessoa incrível, um pouco do que já falamos. E também agradecer a todos que estão nos acompanhando. Para mim é um prazer poder falar sobre esse tema, até mais do que tributário. Eu sou um grande entusiasta, carrego mesmo essa bandeira, tenho isso como uma marca para mim, como um propósito de vida e estou aqui à disposição para falarmos um pouquinho mais sobre isso e poder ajudar também a toda a audiência. Perfeito. Então a gente já pode sentir aí o que nos espera, né? Grandes lições, um diálogo aberto, humano, né? De conexão entre pessoas. E Daniel, a gente sempre começa o nosso programa porque eu acho muito importante que as pessoas saibam as nossas histórias de vida, né? Uhum. Eu tenho certeza que nessa sua trajetória aí, você aprendeu muito, você venciou muito, e eu queria que você compartilhasse aí um pouco dos desafios que você teve que enfrentar, das lições, da sua trajetória de vida mesmo, tanto formação, tanto questões pessoais. Legal, cara. Acho que é bom até para o pessoal me conhecer um pouquinho, né? Esses dias uma pessoa me conheceu pessoalmente e ela falou assim: nossa, eu falava com você só por videoconferência e o teu fundo de tela, né? Que na verdade não era um fundo de tela fake, era a minha própria parede do meu quarto, tinha algumas pranchas de surf e tudo mais. E a pessoa, nossa, eu imaginava você totalmente diferente, com umas dread e tudo mais. Então é legal para o pessoal me conhecer um pouquinho, né? Eu sou marido da Karen, pai da Sara, uma menina linda e maravilhosa, com 4 aninhos de idade. Eu sou natural de Santos, então fui criado na praia, cresci na praia, por isso que eu surfo. O surf está um pouco no meu sangue. Eu me formei em Santos também. E depois de formado, logicamente, inevitavelmente, acabei vindo a São Paulo para tocar a vida profissional por aqui, enfim. E aí a minha trajetória profissional, ela se resume em toda a área tributária, desde do período em que eu atuei como trainee ali na Ernst Young. Então eu comecei ali como trainee e fazendo todo aquele passo a passo que a grande maioria dos profissionais de consultoria fazem, vão sendo promovidos ano após ano, sempre muito mais focado em impostos indiretos. Foram 9 anos de consultoria tributária, até que então entendi que fazia sentido mudar para o outro lado da mesa. E aí foi quando eu comecei a minha trajetória então na Bung. Foram 5 anos atuando como gerente especificamente ali de planejamento tributário, cuidando de usinas, de açúcar, etanol. Então respirei muito esses ares de cana de açúcar, muitas viagens pelo interior, por Minas Gerais também, né, onde tínhamos usinas ali. E depois de 5 anos entendi que fazia sentido uma nova movimentação, aí sim para ocupar uma cadeira mais de liderança, de head de toda a área tributária. Então foi o convite da CMOC, que é uma mineradora chinesa, que atua especificamente com fertilizante, com nióbio. E aí sim eu pude ter essa experiência de ter sobre o meu guarda-chuva toda a área tributária, passando por entrada de nota, até o contencioso tributário também, aquele jurídico tributário, ficando na minha estrutura. Quando depois de 3 anos e meio, eu acabei fazendo uma movimentação que eu considero que pode ter sido equivocada, mas ao mesmo tempo, depois que as coisas passam, a gente observa que as coisas acontecem na vida por um propósito e uma permissão para que a gente possa ganhar experiência, amadurecer e despertar algo que a gente ainda não conseguiu enxergar em nós. Então eu fiz uma movimentação para o setor de serviço de saúde na DASA. E ali sim foram 9 meses bastante estressantes, especialmente por uma questão particular. Minha esposa diagnosticada com uma doença super rara, minha filha recém-nascida, e ali foi onde começou o esgotamento e a exaustão emocional, e que passa pela questão do burnout, que provavelmente a gente vai falar hoje, né, sobre isso. Então eu precisei tirar um período sabático. E aí a gente explora um pouco mais sobre isso. Mas depois desse período sabático, eu acabo voltando para o mercado corporativo. Hoje, atualmente, ali na Ali Combustíveis, cuidando de distribuição de combustível
por mais de 22 estados, cuidando de toda a área tributária, liderando um time de mais de 35 pessoas, enfim, mas com uma visão totalmente diferente, né, com um propósito de tentar transformar o nosso ambiente corporativo em um ambiente mais saudável, com mais segurança emocional, a começar de mim, e tentar transmitir isso para a equipe e contaminar meus pares para que possam atuar também dessa maneira. Então, desafios foram muitos ao longo desses 19 anos, né? Mas considero, sem sombra de dúvida, a questão emocional uma das maiores dela. Né? Se você me permitir, ainda na consultoria tributária, eu tive minha primeira crise de síndrome do pânico. Era uma bela de uma sexta-feira, um mês de janeiro, aquele sol escaldante, um calor absurdo, o asfalto pegando fogo, pronto para você quebrar uma gema, quebrar um ovo e fritar um ovo no asfalto. E quem trabalhou em consultoria sabe bem, né? Esse período é aquele período de auditoria, de revisão, né? Então os clientes, você acaba atendendo 3, 4, 5 clientes no mês, tem uma semana para fechar o trabalho, enfim. Era uma sexta-feira, 8 horas da noite, eu sentado no escritório, diante do computador, precisando finalizar 4 relatórios. Já tinha concluído 2, faltavam 2. Gerente da auditoria no meu pé, cobrando os 2 relatórios, e eu dizia para ele, como tantos devem trabalhar dessa forma, olha, você pediu até hoje é até meia-noite. Então, são 8 horas da noite, não precisa ficar me cobrando, eu vou te entregar os 2 relatórios. E aí, depois de desligar essa ligação, eu comecei a sentir uma dor muito forte no pescoço, na minha cervical. Comecei a sentir uma certa sudorese pelo corpo, a minha visão começou a ficar um pouco turva, o estômago começou a embrulhar e meu coração começou a acelerar. Não entendi o que era aquela reação, eu era jovem ainda, com 25 anos de idade. Falei, cara, vou no banheiro, tomar uma água, molhar o rosto, enfim. A verdade é que eu voltei para a mesa do computador, sentei na frente do computador e aqueles sintomas, né, aquelas reações ainda permaneceram. Decidi fechar o computador, colocar dentro da minha mochila e voltar para casa. Então, coloquei a mochila nas costas, corri para o corredor dos elevadores, chamei o elevador chegou, o que eu fiz? Não entrei no elevador. Uma reação me impediu de entrar no elevador. Então eu decidi descer de escada. Enfim, para descer, todo santo ajuda, como diz o ditado, eram 16 andares, mas desci de escada. Fui ao estacionamento, peguei meu carro. Na época, um Peugeotzinho 206, 2 portas, sem ar-condicionado, sem direção hidráulica, sem radinho, sem... Cara, assim, aquele caos de consultor, né? De início de carreira. E peguei o carro, necessariamente para ir para casa, eu precisava passar pela Marginal Pinheiros. Passei pela Marginal Pinheiros ali, tô parado naquele caos de sexta-feira, moto pra lá, pra cá, buzina e tal, não sei o que. Bum! Tomei uma reação que até hoje eu não consigo entender como. Saí do carro, corri pro canteiro central da Marginal, abandonei o carro com as portas abertas. Olha. E eu tinha certeza absoluta que eu iria morrer naquele momento. Iria morrer naquele momento. Aquele caos, buzina, e desce um, desce outro, que tá acontecendo? E eu vou morrer, chama a ambulância, e a Marginal parada, aquele caos, e cara, no final do dia eu descobri que era uma reação emocional. Eu tava tendo um ataque de pânico. Aquelas reações, elas foram acontecendo de maneira bastante frequente. Num primeiro momento você não quer acreditar naquilo, então você evita achar que você tem algum problema emocional. No teu trabalho você evita falar sobre esse assunto, porque afinal de contas, se eu disser que eu tenho algum problema emocional, vão achar que eu sou um doente mental e logo eu vou perder a minha cadeira, o meu emprego, e começo de carreira você
tá ali buscando crescer profissionalmente, buscando oportunidade, trabalhando numa super empresa, trabalhando com pessoas incríveis, mas, cara, não é o momento de eu falar sobre isso. E há 15 anos atrás, quando ocorreu esse episódio, era difícil, cara, impossível você falar sobre isso. Hoje a gente ainda tem uma certa liberdade, mas naquela época era impossível. Então, quando eu tinha as reações e eu ia parar no hospital de madrugada e no dia seguinte não trabalhava porque os médicos me colocavam remédios e eu ficava dopado, eu dizia, cara, hoje estou gripado, não vou. Hoje estou com dor de barriga, não vou. Hoje estou com febre. Enfim, você encontra desculpas para tentar mascarar aquilo. E, ao mesmo tempo, tenta, com as suas próprias forças, lidar com aquelas reações sem saber exatamente o que são elas. Até que, em determinado momento, cara, você precisa abrir mão. Você precisa levantar a mão, na verdade, e pedir ajuda. Né? Pede ajuda. E agora é a hora de eu entender o que é que eu estou vivendo e tratar. Né? E aí, cara, foram mais de 10 anos tratando com isso. Incrível, porque eu fui efetivamente curado disso na pandemia. Né? Eu lembro que, cara, psicólogo me ligava, psiquiatra me ligava e dizia, pô, Daniel, como é que você tá? Pandemia, morte, medo, pânico, não sai de casa e tudo mais. E a minha síndrome do pânico, ela era muito direcionada à morte, né? Era o medo da morte, era o medo da doença. Entendi. Né? Então eu tinha uma unha encravada no pé, eu procurava o maior especialista de unha encravada do Brasil, pagava horrores na consulta médica porque eu precisava saber se eu tinha alguma coisa né, ali. Então, cara, teve ano que eu gastei mais de 28 mil reais em exames médicos buscando uma doença que não existia, que na verdade ela estava aqui. Ela estava aqui. E eu resistia em achar que era aqui. Né? E não tratava, e não trabalhava nela. Né? Mas a verdade é que sim, na pandemia eu pude ver, enfim, o resultado, né, de alguns anos de terapia, de tratamento psicológico, de entender as minhas origens, entender a minha natureza, entender os gatilhos, reconhecer, né, e a partir daí você controlar. Eu estou curado 100%, eu não tenho crises. Tenho crises, mas hoje eu sei controlar, hoje eu entendo qual é o gatilho e eu consigo encontrar um equilíbrio no meio dessa loucura, né, cara? Então, isso foi um dos episódios, que é o que eu conto no livro, né? Depois, em 2022, eu tive o burnout, que será tema do segundo livro, da trilogia que eu tô escrevendo. E meu propósito é esse, cara. É falar para as pessoas. Existe uma saída. Nós estamos no Setembro Amarelo, como você mesmo mencionou. Cara, não adianta as corporações apenas pintar o logo de amarelo e fazer uma bela de um programa publicitário, de marketing, botar lâminas, cartazes pelo escritório, se no fundo não há um desejo verdadeiro de reconhecer que nós estamos diante de uma sociedade doente, que nós estamos diante de pessoas adoecidas e que nós precisamos entender como encontrar este equilíbrio no ambiente do trabalho. Outras questões, outras causas podem te levar a uma questão emocional, mas a gente sabe que o trabalho é uma delas. 40% dos profissionais brasileiros sofrem de burnout. Esse é um número muito significativo. E a maioria deles não identificado. A gente precisa ter um trabalho, primeiro, de diagnóstico. Nós não temos esse trabalho de fomentar o diagnóstico. De eu chegar para um profissional e dizer, cara, você tá bem? Não, tô bem. Tá mesmo? Tô. Mas será que ele não está mascarando algo que lá na frente vai estourar e será pior? Vamos fazer um trabalho de identificar previamente qual que são os problemas. Eu tenho falado muito sobre a questão dos EPIs da saúde emocional. 1970. O Brasil está vivendo a era da industrialização.
50 anos em 5, Juscelino Kubitschek. Nós estamos ali em plena expansão no Brasil. Muito bem, somos campeões mundiais. Recebemos a 3ª estrela no peito, somos tricampeões do mundo. Ao mesmo tempo, somos eleitos a nação com o maior índice de acidentes de trabalho pela Organização Internacional do Trabalho. Recebemos esse título ingrato de campeões mundiais em acidentes de trabalho. O que foi feito? Criaram os EPIs de segurança, os equipamentos de proteção individual. Então, normas foram criadas, normativas, os próprios equipamentos de proteção individual. E aí o Brasil conseguiu reduzir bem esse número. Hoje é notório, qualquer um que trabalha em indústria, qualquer um que trabalha em empresa que tem algum grau de risco, né, para a segurança dos seus profissionais, vai saber que segurança vem antes dos lucros. Comece uma reunião e dê uma dica de segurança. É prática isso. Tá bom. 2025. O Brasil não ganhou o Hexa ainda, mas já somos o campeão mundial em ansiedade. Somos o país mais ansioso do mundo. Isso. E o que nós estamos fazendo para isso? Aonde há perdas humanas, ou melhor, quando há perdas humanas e quando há perdas econômicas, o Brasil parou para criar os EPIs de segurança. Agora eu pergunto, e diante deste título de país mais ansioso do mundo, onde nós também estamos tendo perdas humanas, estamos em Setembro Amarelo, é o mês de combate ao suicídio. Estamos perdendo pessoas. E mais, pessoas adoecidas emocionalmente resultam em mais de 40 bilhões de perda de receita. Então, chegou a hora de falarmos sobre EPIs de segurança emocional, de segurança mental. Tudo bem, tem a NRI 01, que entrou em vigor agora esse ano, ali em abril e maio. As empresas precisam ter esse controle e tudo mais, mas ainda é muito tímido. É muito tímido. E nós precisamos falar sobre isso. Nós precisamos alertar sobre isso, né, cara? Uma coisa que me chama muito a atenção, e aí, porque se deixar, cara, eu vou embora aqui, né? E aí a hora passa, me desculpa por isso, mas já que nós estamos falando de suicídio, né, cara? Será que não chegou a hora da gente considerar a hipótese de que, na verdade, a pessoa não quer tirar a sua vida porque ela não quer viver? Mas talvez ela não queira viver a forma de vida que nós estamos propondo a ela. E aí ela encontrou no suicídio a forma de dizer que ela não quer viver o que nós estamos propondo como vida. Então, chegou a hora, porque a grande maioria das pessoas que estão tirando a sua vida são pessoas que estão sendo escandalizadas pela vida. Então, nós temos parcela de responsabilidade nesses números. Não, ele se suicidou. Ele não sei o quê. Cara, será que não chegou a hora da gente entender? Porque nós propomos um estilo de vida X, nós propomos uma forma de vida Y, você tem que viver assim, você tem que fazer isso, você entra dentro de uma caixa e as pessoas olham e falam assim, cara, eu não quero viver essa vida. Exatamente. Você falou um pouco do teu livro aqui no começo e tal, acho que gera até uma certa conexão nisso, né, cara? De você entender o seu eu, de você entender você, de fazer uma autoanálise, de se auto-ressignificar, de recalcular a rota, de avaliar quem é você, antes de tudo. Muito bom. E entender isso como parte da sua vida e estabelecer a forma de vida que você quer viver. E sair dessa forma que a sociedade está propondo de vida. Talvez as pessoas estão tirando a sua própria vida porque elas não querem viver isso. Não é que elas não querem viver, mas elas não querem viver a forma de vida que nós estamos propondo. Entende? É algo mais profundo.
Não é superficial, não é remédio que vai resolver. Remédio não resolve a natureza, não resolve a origem, não resolve a causa, né? Te dá um efeito ali imediato de refrigério, mas não elimina o problema. Então, chegou a hora. E aí, cara, de novo, nós como líderes, nós como corporações, temos essa responsabilidade com as pessoas. Não podemos mais negligenciar e achar que isso é da porta para fora. Porque o que a gente vê hoje? Empresas com resultados maravilhosos, da porta para fora, resultados brilhantes, pagando altíssimos bônus, ótimos PLR, as ações na bolsa lá em cima, valor de mercado das empresas bombando, mas da porta para dentro, pessoas adoecidas. É o custo do tempo de vida, né? Que a Isabela Camargo fala muito, né? Isabela Camargo. Isabela Camargo fala, dor que dói em dobro, dói mais. Ela conta essa experiência, ela diz, cara, quando eu tive a minha reação, né, ao vivo, dando a previsão do tempo, e que tudo começou a apagar, a dor de barriga, a sudorese, era melhor que ela tivesse desmaiado. Por quê? Porque ela não desmaiou, o pessoal olhava para ela e dizia, isso aí é mimimi, isso não é nada, isso é frescura sua, isso não sei o quê. Então ela fala assim, cara, dor que ninguém vê, dói em dobro, porque você tem que lidar com a sua própria dor, com a rejeição da sua dor. E com a rejeição da sua dor, cara. Então dói em dobro. Você não tem uma guarida, você não tem um porto seguro, você não tem um lugar de fortaleza, alguém que possa te abraçar, te sustentar, entender a sua dor, apoiar, trabalhar, te ajudar. Então, quer dizer, cara, era melhor então eu ter desmaiado mesmo no escritório, era melhor eu ter tido um piripaque, porque aí então alguém viria que de fato está acontecendo alguma coisa. Mas a hora que dá isso, Bruno, eu arrisco a dizer, não é que é tarde, mas assim, já extrapolou a barreira do limite. Do controle. Né? Do controle. Já está fora do controle. A hora que você desmaiou, a hora que você teve formigamento, a hora que paralisou um lado, cara, o corpo já reagiu àquilo que vem sendo acumulado ao longo de muito tempo. Invisibilizado. É uma questão que você tratou aí. Você vai falando, eu vou pensando várias coisas aqui, mas assim, me chamou atenção é que as pessoas ainda têm receio de mostrar as suas vulnerabilidades, as suas fragilidades. Porque o mercado de trabalho, o mercado corporativo tem essa visão de competitividade muito aguçada. Então, você falhar e evidenciar essa falha faz com que o julgamento dos outros como se a sua trajetória fosse apagada por conta daquele colapso. Por conta daquele momento. E normalmente as pessoas que vivem burnout e têm crise de ansiedade em cima do pano são altamente produtivas, né? Acho que até tem estatísticas comprovando isso. Ou seja, elas precisam de ambientes de trabalho melhores para que elas possam produzir com sustentabilidade, com respeito. E aí você me fez lembrar, eu gosto muito de estudar a Corte Interamericana de Direitos Humanos e ela tem uma jurisprudência sobre projetos de vida. Então ela fala assim, a gente imaginar a responsabilidade dos estados, mas eu aplico isso às empresas, porque dentro da visão de empresas de direitos humanos, se as empresas não cumprirem o seu papel de efetivar direitos, de serem protagonistas dessa mudança, essa mudança não vem. Porque não adianta a gente depender da estrutura do Estado. São as empresas hoje que dominam a economia e elas que são as grandes impulsionadoras dessa transformação. E aí, assim, se a gente tivesse esses direitos efetivados por parte dessas empresas no dia a dia, a nossa realidade seria outra. Os projetos de vida poderiam ser construídos. Por que a gente faz a nossa vida? A gente faz o possível com o que a gente recebe. Mas a gente gostaria de receber coisas distintas que a gente não recebe. Então, se a gente tiver estruturas, aí eu fico imaginando assim, quando a gente tem uma estufa, as flores ali que vão crescer, elas estão sempre tudo controlado. O ambiente é perfeito para o crescimento. Esse é o ambiente que a gente gostaria que as empresas tivessem. Mas enquanto esse ambiente não for tratado como um ecossistema, a gente vai ter uma máquina, muitas vezes, de processar gente, porque eu vou substituir aqueles que eu considero fraco e vou fazer a reposição das peças. Esquecendo que são vidas humanas, né? Isso é muito forte. Máquina de moer, gente. Tem uma expressão que eu escutava muito, faz tempo que eu não escuto.
eu quero extrair o máximo de você. Aí eu fico pensando, eu não sou laranja, cara, pra você me espremer ao máximo. E depois que você espremer ao máximo, sabe o que sobra? O bagaço. Não sobra mais nada. Então, pessoas não são laranjas. Exatamente. Pessoas são pessoas. Eu falo muito sobre isso, cara. Do latim, profissionais significa aqueles que confessam algo, professam algo. Empregado significa aquele que está pregado. Pregado. Trabalhador significa aquele que sente dor. Desculpa, colaborador. Colaborador vem do latim collaborare, que significa aquele que sente dor. Então, assim, cara, chega de tratar... Tudo bem, não tem problema com essas palavras, mas chega de tratar as pessoas como colaboradores. Que só sofrem dor, que só sentem dor. Vamos parar de tratar as pessoas como empregado, que estão presos, pregados. Ou seja, o cara tá ali porque ele não tem o que fazer, então ele tá preso em você e se sujeita a qualquer coisa. Vamos passar a tratar as pessoas como pessoas. Pessoas são pessoas. Exatamente. Eu preciso entender a história de cada um. Uma pessoa não é igual a outra. Um é introvertido, outro é extrovertido. Outro é melancólico, outro é colérico. Eu preciso entender os temperamentos das pessoas. Quais as habilidades e competências que podem contribuir para esse ecossistema, né? Desde que sejam colocadas no lugar certo. Exato. Exato. E aí você foi falando também, veio aqui um questionamento, assim, quando a gente fala isso, parece algo muito distante, assim, como que eu vou aplicar esses EPIs de saúde mental na prática? Então, assim, eu queria que você desse uma orientação, assim, pensando na visão das pessoas. Então, assim, eu estou numa empresa, como que eu posso ser, de alguma forma, esse protagonista que vai se blindar ou que vai se reestruturar? E do aspecto da empresa, como que a empresa pode transformar esse ambiente num ambiente melhor de trabalho? Pô, legal. Pergunta fantástica. Olhando para você, eu gosto muito de pensar nas letrinhas P-A-R-E. Pare. Que também é tema do meu segundo livro. O primeiro é Pirei, o segundo é Parei. Tá? Pirei, parei, e aí a trilogia Segui. Tá? Mas onde eu vejo que as pessoas podem praticar no seu dia a dia? Pausas. Pausas são extremamente importantes. Pausas estratégicas, micropausas, elas são necessárias. Então, assim, aquela história de que você não sai de férias porque não tem quem te substitua, isso precisa acabar. A história de que você sai de férias, mas você precisa ler seus e-mails porque senão você não saiu de férias, isso precisa acabar. O final de semana que você tem para tua família, que você tem para você, e você vai lá e fica olhando teus e-mails, e respondendo, e atendendo teu chefe, isso tem que parar. Nós precisamos encontrar o nosso limite. E quem estabelece esse limite é você. Se você não cuidar da sua saúde emocional, a empresa não vai cuidar. Ela não vai cuidar. Vou chegar lá. Tem algumas dicas, algumas alternativas importantes que as empresas podiam aplicar. Mas primeiro começa com você. Autoconsciência, autoavaliação. E posicionamento. Posicionamento. Então eu gosto muito do pare. O pare são 3 letrinhas, né? Primeiro é pause. P, pause, pare mesmo. Né? Então tem hora que você tá ali na mesa do escritório, você deixa o seu celular na mesa, você dá o seu Ctrl Alt Del no computador e você vai dar 5 voltas no quarteirão, cara. No bairro. Mas sem nada, sozinho. Para com aquela pausa do cigarro, aquela pausa e fica olhando o Instagram, e fica olhando as redes sociais, e vai ver um vídeo. Isso não é pausa estratégica. Isso não é micropausa. Porque você continua trabalhando a tua mente. Exatamente. E esse é o grande problema nosso do brasileiro. A gente não para. A gente sofre da síndrome do tempo livre ocupado. Você não pode ter tempo livre para não fazer nada. Você está sempre culpado, procurando estar ocupado em alguma coisa, cara. Então chega o final de semana, te dá um tédio.
E aí você procura atividade, você procura fazer coisas pessoais, projetos, você procura estar sempre ocupado. E você não tira um tempo para simplesmente se jogar no sofá e não fazer absolutamente nada, cara. Então, primeiro, pause. Você precisa fazer pausas. E elas podem ser as 5 voltas no quarteirão, mas também pode ser, e aí eu preciso citar o meu amigo, o Nicolas Meira, e pescar na segunda-feira. Que ele liga pro chefe dele e ele fala assim, cara, maré zero. Eu gosto disso, cara. Ele só fala assim pro chefe dele, maré zero. O chefe já entende. Ah, beleza, amanhã tu não vem. Vai pescar em alto mar. Numa segunda-feira. E daí? Qual é o problema? Onde a gente criou a ideia de que eu não posso fazer pausas estratégicas para a minha saúde emocional, né? Então, encontre isso no teu dia a dia. Eu precisei parar 1 ano. Eu precisei tirar um sabático de 1 ano. Nem todos, talvez, possam ter o privilégio, inclusive financeiramente, de ficar 1 ano parado. Então, você precisa encontrar pausas estratégicas. Então, você tem que tirar umas boas férias, você tem que encontrar alternativas no teu dia a dia para fazer essas pausas de meditação, de leitura, de... Cara, pausa, para. Depois vem o A. Avalie. Avalie seus pensamentos. Avalie o trabalho que você está fazendo. Às vezes tem pessoas no escritório que ficam apavoradas, ficam ansiosas porque tem um monte de coisa na cabeça, um monte de coisa acontecendo, tá trabalhando, aí o chefe chama, aí não sei quem mais chama, aí pede não sei o quê, aí você fala, meu, mas eu tô fazendo isso, aí tem que fazer outro, faz 3, 4, 5 coisas ao mesmo tempo, entendeu? E aí dá aquele pavor, dá aquele pânico, mas não consegue parar para simplesmente fazer um to-do list, cara. E avaliar o que é prioridade, o que é importante, vou fazer esse, vou fazer aquele. No final do dia pode ser que tu não tenha realizado todos, mas o fato de você ter realizado 1 ou 2 já é um sucesso. Você já pode comemorar o final do dia e dizer, cara, eu risquei 2 itens da minha lista. Mas não, a gente não para, a gente não avalia o nosso pensamento, a gente não avalia as nossas emoções, a gente não avalia o que nós estamos sentindo. Muitas vezes você nem sabe o que você está sentindo. Por quê? Porque você não para avaliar, para analisar, se autoanalisar, se autorregular, se autoconhecer. Então esse é o momento, parou, autoavaliou. Aí vem o R. Ressignificar, recalcular a rota. Opa, peraí, vou fazer de outro jeito. Acho que tem uma outra alternativa. Acho que eu posso aplicar esse caminho. Reavalia, ressignifica, recalcule a rota. E aí você vem para o E. Execute. Execute. Então agora você executa tudo isso que você avaliou. Acho que essa sequenciazinha pode ser fundamental no teu dia a dia do trabalho. Perfeito. E ela pode passar por várias avaliações. Desde o ambiente que eu estou é um ambiente tóxico, não serve mais para mim, e eu vou embora daqui. Porque talvez aquele lugar não te mereça. E tá tudo bem. Mas se eu não fizer essa sequência, eu nunca vou saber. E eu vou continuar vivendo intensamente, mascarando sintomas, enchendo o copo. E aí sabe o que vai acontecer, Bruno? Aquela famosazinha tela azul do computador. Por quê? Porque a gente vive hibernando o nosso computador. Qual foi a última vez que você desligou seu computador? Você só dá o Ctrl Alt Del. Ou só fecha a tela e hiberna o computador. Por quê? Nós estamos fazendo isso com a nossa mente. Não desligamos, não apagamos, não damos essa oportunidade de nos desligarmos. Vivemos sempre no automático. E veja, pausas não interrompem a sua produtividade. Eu insisto com essa frase. Por onde eu vou, eu falo isso. Pausas não interrompem sua produtividade. Elas renovam a sua produtividade. Então ela é fundamental. E aí o Danilo Martins, que é um amigo também, queridíssimo, esses dias ele falou, descanso também é treino. Descanso é treino. Olha pro atleta. Eu sou maratonista. E eu sei o quão importante é você ter os dias de descanso da musculatura. O treino de um maratonista não é correr todo dia.
Nem pode. Tem que ter o dia do descanso. Mas parece que não. Isso é um vislumbre, é uma loucura e a gente não aplica para nós. Olhando para a empresa. Vamos lá. Continental. Pneus. Um bom exemplo. Semana da Saúde. Sabe o que eles criaram, Bruno? Você tem suas férias. Tranquilo. Você tira os teus 30 dias de férias. Mas você tem um benefício de, a cada semestre, ou seja, 2 vezes por ano, você tem uma semana para cuidar da tua saúde. Não desconta das tuas férias. Perfeito. Não desconta do teu salário. É uma semana para você cuidar da tua saúde. É aquela semana que você vai fazer os teus check-ups, os teus exames médicos, que vai passar no teu médico, mas que também pode servir para você fazer um retiro espiritual, para você se desligar, para você ter tempo com a sua família. Semana da saúde mental, para você cuidar de você. Essa é a semana. Tudo bem, algumas empresas têm o do aniversário. Do aniversário, cara, tá de brincadeira comigo, cara. Entendeu? Então, eu acho que as empresas, elas podem sim criar programas que ajudem, mas, de novo, programas efetivos. Não me vem com esse programinha de que tem um aplicativo da empresa que, se você precisar, você pode ir lá consultar um consultor financeiro ou um psicólogo e tudo mais. Cara, para. Se a empresa já paga plano de saúde, pô, irmão, procura um psicólogo com o teu plano de saúde, entendeu? Aí a empresa vem com esse plano de que então a gente tem aqui apoio psicológico e tal, não sei o quê. Vamos ser efetivos. Tudo bem, tá legal. Ok, esse benefício é interessante. Então fomente. Fomente. Porque tem funcionário que nem sabe que existe esse benefício na tua empresa. Porque tá lá escondido no final, nas linhas pequenininhas. Então vamos fomentar, mas não vamos usar só o mês de setembro. Vamos usar isso como rotina. Vamos ter o diálogo nas nossas reuniões, no nosso dia a dia. Tem empresa, cara, que aplicou o seguinte: olha, não se marca reunião antes das 9 da manhã. E também não se marca reunião depois das 5 da tarde. Pô, que legal. Claro. Pô, cara, 8 horas da manhã você tá chegando no escritório, tu já tem que entrar em reunião. Cara, reunião das 9 e reunião até as 5. E entre uma reunião e outra, precisa ter um intervalo de 15 minutos. Para que você possa fazer aquele check dos e-mails, porque você estava preso em reunião. Claro. E para você ir no banheiro, né, cara? Pegar uma água, ir ao banheiro, tomar um café, dar uma despilada. Não, é meia hora de reunião, entra em uma, sai na outra, tá entrando na outra 5 minutos atrasado, aí o pessoal tava preso em outra reunião e tal. Cara, onde nós vamos chegar nisso? Onde nós vamos chegar trabalhando dessa forma? Onde nós já estamos, né? Colapsados. Campeões. Assustadoras, campeões mundiais. Então, assim, cara, precisa a empresa ressignificar isso também. Eu acho que ela tem a sua parcela, né? Você também tem a tua parcela, a empresa tem a parcela dela e a gente precisa trabalhar em unidade. A empresa tem que ouvir os profissionais. Tem que ouvir os profissionais. Também de nada adianta tu criar um programa de corrida, por exemplo. Agora a empresa apoia, tem o grupo de corrida na USP, agora a gente paga a inscrição da meia maratona de São Paulo, temos uma camisetinha com o logo da empresa e o grupo que se reúne todo sábado para correr junto e tal. Tá, legal. Quantos correm na empresa? Quantos gostam de corrida? Porque talvez o fulano que está sentado ali no canto, ele não corre. Mas se você colocasse uma boa poltrona, um bom sofá, para ele fazer uma boa siesta depois do almoço, ele vai achar o máximo. Então a empresa precisa ouvir. Entender como que é o seu ecossistema, né? Quem são aquelas pessoas e... É isso, cara. Tem uma expressão, acho que é italiana, né? A arte, dulce arte do far niente, né? De não fazer nada, né? Eu acho que é interessante, assim, por exemplo, quando a gente está parado, a gente também se culpa, e aí você aquela pausa, e aí eu acho que é importante ter uma pausa definitiva. Ó, eu pausei, eu vou, não sei, eu vou apreciar a natureza, eu vou ficar aqui na beirada do lago, porque o que a gente faz eu vou cuidar do jardim, eu vou cuidar, é sempre algo que
também é de movimentação. Uhum. Então, acho que também a gente tem que reaprender essas questões. Eu falo que quando a gente olha para o passado, eu lembro muito também a questão da cultura em Minas, né? Vamos tomar um café, comer um bolinho, aí conversa. Esse ambiente agradável que a gente precisa ter durante aquele dia, né? Não é no final de semana, não é uma vez por ano, né? Não, o ambiente de trabalho tem que ser um lugar prazeroso também. Não pode ser um local que eu vou ali só para ganhar um pão de cada dia. Não, tem que ser um lugar ali que eu me sinto realizado, feliz, me sinto completo, tenho prazer, entendo qual é o meu papel dentro daquela corporação, o meu propósito de vida também está ali no trabalho. Muitas vezes nós ficamos mais tempo no escritório do que em casa, especialmente aqueles que precisam viajar a trabalho, é tempo de aeroporto, rodoviária, ônibus, deslocamento. Então, assim, às vezes você fica mais tempo no trabalho do que na sua própria casa. Então, cara, eu preciso criar, né? Quando eu tive o meu burnout, foi isso. Eu ia chorando e voltava chorando. Era desesperador, cara. Era desesperador. Aquilo me machucava, me martirizava. Eu saía de casa e deixava a esposa doente, filha pequena, chorando 3, 4, 5 vezes na madrugada, acordando, entendeu? E abandonando a minha família para ir pro trabalho e para um lugar que, cara, eu não tava feliz. Entendeu? E aí, eu preciso encontrar o meu propósito também naquilo que eu faço, cara. É isso. E pensando aqui no nosso mundo tributário. Mundo tributário. Com essa complexidade e tudo. E aí pegando também as lições aqui do Pirei até a página 2. Quais assim... porque tem as suas peculiaridades, as suas particularidades, essas mudanças. E a gente está frente a tantas mudanças aí agora com a reforma. Quais aí, digamos, as dicas, além do par e tudo... Tem alguma questão que você aplica aí na liderança do seu time, que traz aí, de alguma forma um ambiente melhor na área tributária? Bruno, tempos de mudanças e tempos de transformações podem trazer grandes impactos na saúde emocional. Desde aqueles que já estão esgotados e aí vão entrar agora num momento de mais esgotamento, né? Porque é um grande projeto, é uma grande mudança, fora o dia a dia que a gente já faz. Então as pessoas já estão vindo esgotadas. E aí entra num projeto que vai esgotar mais ainda. Então eu tenho dito muito isso, cara, por onde eu passo. Agora é o momento de você parar. Agora é o momento de você parar e fazer essa autoavaliação, né? Eu tenho recebido alguns testemunhos de algumas pessoas que me procuram e falam assim, cara, tomei a coragem, vou tirar um sabático. Vou parar também. Eu falo, cara, que legal, meu. Pô, muito feliz por você, pela tua decisão. É o momento. Depois, a hora que entra, 2027, né? Bem, vai, 26, um ano teste e tal, mas 27 que o jogo é para valer, aí talvez seja tarde. Então, faça essa avaliação agora, né? Você precisa avaliar isso agora. Aqueles que estão dentro, a gente tem procurado criar momentos de pausa na nossa semana. Então, lá no escritório, a gente criou as conversas que transformam. Então, a gente tem algumas pausas semanais que a gente faz para, junto com a equipe, falar de qualquer tema que não seja de trabalho. Ouvir um pouco o testemunho do outro, alguém que compartilha uma ideia, alguém que compartilha uma dica de viagem, alguém que compartilha uma experiência que viveu, né? E a gente tenta criar esse ambiente de companheirismo, né? De compartilhamento, né? A gente às vezes faz os encontros literários também, no qual a gente pega um livro não técnico e lê, e a gente faz essa leitura juntos e tal. Enfim, acho que isso pode ser uma forma de você também dar uma despilada ali com a sua equipe para se desligar, né? Agora, desafios serão muitos. Desafios serão muitos. Então, a dica que eu dou faça essa autoavaliação agora, reavalie seu momento, entenda se você precisa de uma pausa, se você precisa de ajuda agora, porque a hora que entrar realmente a reforma tributária e trabalhar com 2 sistemas e aquele caos, pode ser pior.
Então, agora é a hora de fazer essa avaliação, cara. Excelente. E assim, para aproveitar também a sua expertise aí na área de combustíveis, setor de combustíveis, eu queria que, assim, são dois questionamentos aí que acho que você pode... Que a gente já está caminhando aqui para o final, mas assim... Quais seriam os impactos da reforma tributária que já são sentidas aí no setor, pelo setor, e também na questão, muito tem se falado, que essa fase de transição vai ser uma fase muito complexa, que pode gerar um contencioso maior do que o que a gente já existe, né? O que é atual. Você acredita nisso? A sua perspectiva, por exemplo, pós-transição é positiva? E quais são aí os desafios do setor de combustíveis frente à reforma? O setor de combustível, ele é bastante desafiador. Nós estamos diante aí de duas grandes mega operações que aconteceram aqui no estado de São Paulo. A mais antiga, se assim eu posso dizer, a questão da Ultrafarma, né, do Sidney Oliveira, que atuava ali junto ao próprio fiscal para ressarcimento de CMS-ST, e o setor de distribuição de combustíveis também passa por isso, né? Nós temos um grande acúmulo de crédito de ICMS, substituição tributária, então a gente usa a CAT 42 para fazer transferências, venda de créditos e tudo mais, e aí isso acabou implicando numa mudança da normativa, e aí agora impedindo essa venda de crédito para terceiro, ou seja, o contribuinte honesto sendo penalizado por aquele que é o desonesto. E aí, semana passada, a mega operação da Polícia Federal deflagrando ali uma organização criminosa que atuava na distribuição de combustíveis, passando desde sonegação de impostos até mistura de metano como etanol na gasolina, importação de nafta como se fosse gasolina, empesteando o mercado com combustíveis com um preço desleal e dificultando a concorrência, dentre elas, né, aquelas que são mais honestas, né? Olhando para a reforma tributária e de contencioso, qual que é o grande problema no setor de distribuição de combustíveis? As teses tributárias. Então, a gente brinca que a gente não vende combustível, a gente vende imposto. Mais de 70% da composição do preço do combustível são impostos. Então, qualquer 3, 4, 5 centavos que você consiga reduzir ali de imposto, você ganha de margem. Isso impacta o resultado da companhia. E aí, meu amigo, esse é o grande problema do setor de distribuição. Porque tem tese a dar com pau. Entendeu? E teses mirabolantes. E a maioria delas em segredo de justiça. Então você não consegue ter acesso. Certo? O que eu acho que pode acontecer com a reforma tributária? E aí a gente já tem diagnosticado isso na leitura da lei complementar, tanto para a IBS quanto para o CBS. Pode ser que essas discussões que hoje nós temos, por exemplo, de PIS e COFINS, de ICMS, se arrastem para CBS e IBS. Muito embora a legislação tenha sido rígida, agora é 100% monofásico, está tudo na refinaria, tudo na usina e tal, ainda persiste uma discussão, especialmente no que tange a mistura do etanol e do biodiesel. Porque é dizer que a distribuidora de combustíveis ela é uma industrializadora. Porque ela faz um processo de mistura de etanol na gasolina e de biodiesel no diesel. E transforma o produto. E, portanto, isso seria um processo produtivo. Sendo um processo produtivo, você poderia cair na famigerada discussão do conceito de insumo, de essencialidade, de relevância e tudo mais. Ah, mas é monofásico. A discussão existe. Entendeu? Então, eu percebo e noto que a gente pode acabar caindo em discussões de teses que aparentemente poderiam acabar, não existir mais, e aí você ter realmente uma isonomia de negócio no setor de distribuição, né? E, por outro lado, eu acho que essas operações que são deflagradas acabam penalizando o bom contribuinte. E o que a gente tem notado agora? Uma intensidade maior da fiscalização em cima das distribuidoras de modo geral. E aí, cara, agora é toda sexta-feira. Você abre o DTE, tem lá uma fiscalização, tem lá um auto de infração. E aí é aquilo, né? O fisco pega aquilo que ele quer. Né? E aí você tem todo o desgaste de ter que defender, de ter o custo
com advogados e tudo mais e tal. Então eu acho que tende a gente continuar com esse contencioso, mesmo após 2032. A gente ainda vai ter mais 5 anos aí discutindo o último ano de ICMS, por exemplo, né? Fora as discussões que podem começar a surgir já em 2027. Então, sinceramente falando, eu não vejo uma simplificação do sistema tributário brasileiro. Talvez quando eu já estiver velhinho, aposentado, a gente possa ver alguma coisa nesse sentido. Mas enquanto a gente tiver esse período de transição e mesmo o pós-transição, não vejo aí, pelo menos para os próximos 10, 15 anos, nenhuma simplificação não, cara. Mas vamos torcer. Claro. Né? Estamos crendo que algumas obrigações acessórias sejam eliminadas, que a obrigação acessória seja a própria nota fiscal. Enfim, vamos ver. Mas é Brasil, né? A gente já comentou isso aqui antes. Aí, assim, também a questão, por exemplo, da dificuldade de criar um conceito de imposto seletivo que não gere discussões. Por exemplo, que não viole o princípio da isonomia. Mas não tinha. Criou um imposto novo. Você não tinha IPI. Exato. No combustível. Agora você tem o imposto seletivo. Pago lá na refinaria. Você não tinha isso. Então, eu tô esperando que a gente vai ter um aumento de preço. Enfim. E também entra aquela questão assim, a superação do passado e presente, ela é muito difícil, porque a gente tende a manter o mesmo modus operandi e influenciar o presente e futuro com aquilo que a gente carrega de legado, né? Mas a gente tem um longo caminho pela frente aí, que nós tenhamos saúde mental, equilíbrio emocional para enfrentar tudo isso. E eu queria que, assim, agora a gente realmente está encerrando aqui, eu queria que você deixasse as suas últimas palavras, principalmente pegando esse gancho aí, a sua experiência, a sua vivência de tantas questões, né? O que você poderia deixar aí para o nosso público, principalmente reforçando aí tudo que você defende, acredita e tem como propósito. Obrigado, Bruno. Agradecer mais uma vez o bate-papo aqui contigo. Pô, super gostoso, agradável. Pô, você é um cara super bacana. Ficaria aqui mais meia hora, 1 hora conversando contigo, mas eu sei que é bom a gente ter esse limite. Quem sabe a gente faz um outro episódio. Obrigado mais uma vez pela Locatelli, pelo apoio, né, por entender que o tema é importante, pelo convite. Estou sempre à disposição de vocês, contem comigo. Tá? E acho que o que eu deixo pro pessoal é o seguinte: não negligencie, preste atenção. Preste atenção. Não tem fórmula mágica, não tem o método XYZ, não tem a metodologia do coaching ABC, método. Não. Preste atenção a você. Você só vai prestar atenção em você, nas suas reações, no que está acontecendo com você, se você parar. Então você precisa prestar atenção. Não tem fórmula mágica. Preste atenção aos seus sintomas, preste atenção aos sinais que o teu corpo está dando, preste atenção aos sinais que a tua mente está trazendo, preste atenção ao seu redor, preste atenção ao ambiente em que você está, aos seus colegas de trabalho. Se você já não encontra mais prazer naquilo que você faz, se você já não encontra mais felicidade, se você é indiferente com seus colegas, tudo isso são sinais que o teu corpo vai dando de que talvez você não esteja bem. Então, preste atenção. Por fim, falei um pouquinho antes para você, a gente ainda não fez o lançamento oficial, mas nós estamos iniciando uma nova comunidade no ambiente corporativo como um todo, não é específica só para tributaristas, é para profissionais do ambiente corporativo, chamada upmindcommunity.com. Você pode já entrar, acessar o site upmindcommunity.com, upmind comunidade em inglês.com. Essa é a primeira comunidade voltada para profissionais do ambiente corporativo, onde você pode encontrar segurança emocional, onde você pode ser você, onde você vai ter encontro com colegas que estão passando pela mesma dor, onde você vai poder abrir as suas dores sem qualquer pré-julgamento ou julgamento, você vai poder ser você. Você vai poder encontrar dicas, você vai encontrar apoio, você vai ter apoio de psicólogos, de psiquiatras, de mentores, de profissionais da área do RH que vão poder te ajudar a direcionar a tua vida profissional olhando para a tua saúde emocional. Recado final, fiquem bem,
com saúde do bem. É isso. Perfeito. Então, mais uma vez, muito obrigado, Daniel. Foi sensacional. Acho que a gente aprendeu muito aqui. E eu acho que o resumo de tudo que fica é que a gente tem que vivenciar muitas coisas, cada um de nós. As vidas que vivemos não são lineares, cheio de altos e baixos, grandes desafios. Mas no final das contas, tudo que passamos, bom ou ruim, é o que nos fez ser o que somos hoje. Então, acho que a gente tem que reconhecer também o mérito e o valor de tudo que a gente viveu, nos fortalecendo, nos preparando para novos desafios. E tá aí a reforma tributária, tá aí o mundo, né, em ebulição, não só no aspecto tributário, mas em várias outras questões. E a gente precisa pensar na saúde mental, a gente precisa pensar nesse equilíbrio emocional para a gente enfrentar esses e outros desafios, porque a gente tem capacidade para isso. Então, nosso muito obrigado para todo mundo que nos assistiu aí, que todo mundo que nos acompanha, né? Que vocês tenham um excelente dia, excelentes possibilidades, né? Que entendam que a gente está aqui sempre para ajudar e que somos pessoas. Então é isso, muito obrigado. Você não está só, está com a gente. Até o próximo Tributário em Pauta.